somos todos estranhos até percebermos que isso é normal. Tu sentes a pressão de se tentar ser engraçado? E há um puto que está a soprar aquilo e a irmã está aos gritos assim: isso apaga-se sozinho! Isso apaga-se! Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Inteligência Emocional, o podcast, agora no formato diferente. Estamos agora em gravação em estúdio para melhorar aqui a qualidade de imagem e de som, e temos connosco aqui o nosso primeiro convidado, que é o António Raminhos. Olá. Olá, António Raminhos. Cá estás tu. António Raminhos, para quem não conhece, quase todos conhecem, nem todos, não sei o que é que andam a fazer esse nome. Opa, acontece, há muita gente que não me conhece. Tem em casa. Tem em casa. Isso já são outros problemas, depois podemos falar. O António Raminhos é um humorista, conhecido pelos portugueses, foi cronista da Max Man, criou um talk show de grande sucesso da internet com o nome Banheira das Vaidades. Sim, Gosto não. certo. E alguns conhecem pelos espetáculos que deu, como as Marias e o Melhor do Pior. E tem usado a sua visão humorística para desmistificar aqui alguns temas sobre a saúde mental, e é sobre isso que vamos falar neste episódio. Raminhos, obrigado por teres aceito aqui o convite. Peço-te aqui ter um déjà vu, mas não. Isto é uma brincadeira interna, estamos a regravar esta parte. Raminhos, pergunta de abertura. Para ti, qual é a importância das emoções na nossa vida? Eu hoje em dia procuro acolhê-las, interpretá-las e senti-las, sobretudo. Então antes não fazia, antes não... Não, eu acho que a maior parte de nós simplesmente vive as emoções, não é? Okay. No sentido de uma pessoa sente raiva e não pensa ou não procura entender porque é que está a sentir essa raiva. Sente raiva e está a raiva e explana essa raiva na situação onde estiver, não é? E pronto, até à próxima emoção. Ou seja, é tal ideia de sermos utilizados pelas emoções, não é? Ou seja, hoje em dia tens mais uma consciência maior sobre as emoções. Opa, sim, tenho, mas isso não quer dizer que a coisa funcione sempre bem. Isso, e por acaso isso é um grande mito. E às vezes nas formações... Que a malta acha que depois fica super assumo, tipo Jedi das emoções. Tipo Jedi, ou então irritam-se contigo porque achas que tu consegues controlar tudo, e quase que é uma comparação. Ou seja, quando estás a falar isso, alguém pode ouvir: pá, mas a minha vida é super tramada, eu não consigo ter consciência e gerir não sei o quê. Pá, o que é que ele pensa aqui? Ou se calhar a vida dele é mais fácil. Então quase quando tocas nesses temas parece que é fácil, mas é como disseste bem, não é? Não, e depois, como eu tenho aqui outras questões envolvidas, lá está, relacionadas com a saúde mental, como a ansiedade ou a perturbação obsessivo-compulsiva, e até alguns traços de depressão que sempre me acompanharam, às vezes esses períodos não são tão fáceis de resolver. Isso. Não é? E então acontece, às vezes sou apanhado na curva, mas se antes, ou aquilo que eu procuro, por exemplo, mesmo quando me sinto pior e quando estou mais ansioso ou quando tenho mais obsessões ou me sinto mais em baixo, eu se calhar antes, lá está, também vivia muito essas situações, e agora eu tento perceber, espera aí, o que é que eu não estou a fazer, o que é que eu já descurei. Descurei que muitas vezes é o que acontece, e eu, por exemplo, agora estou numa dessas fases, não é? Em que foram 2 meses que tivemos em casa com as miúdas, terminaram as aulas, não é? Foram 3 miúdas em casa, foi tipo foi uma espécie de segunda pandemia, porque as férias, apesar de terem tido férias de irmos para fora, é uma grande logística. A logística e o facto de eu e a Catarina trabalharmos muito em casa, então tivemos aqui 2 meses onde eu perdi uma data de rotinas, e isso lixa-me um bocadinho a cabeça. Então, e o que é que achas quando ouves aquelas frases? Já tens feito alguns sketches sobre isso. Basta acreditar e tu consegues. O que é que achas se eu dissesse isso? O basta acreditar e tu consegues, ou então o não penses nisso, também é um clássico. É tipo o elefante azul ou o elefante branco. Não penses no elefante branco. Exatamente, claro. E agora eu penso num gajo pensa. Eu costumo usar outro exemplo, que é não pensem no Marcelo Rebelo de Sousa de Cerolas. Raminhos. Pronto, tem que cortar esta parte, porque isto agora não consigo tirar o Marcelo. Opa, e a questão, lá está, não basta acreditar. Eu acho que o acreditar é o impulso, não é? O acreditar acho que dá-te ali o mindset para fazer, mas é só isso. Acho que só faz isso. Depois implica trabalho. É como, por exemplo, eu sou uma pessoa
que mais uma vez pela centésima, milésima, sei lá, pá, o que quiseres, não sei quantas vezes é que eu já tentei implementar uma rotina na minha vida, ou seja, Com estruturar. horários ali. Sim, tipo, não é que seja, não é uma coisa rígida, mas que tenha estrutura. Porque eu já percebi que, no meu caso, e acredito que seja o caso de muita gente, eu começo a cair em momentos mais de ansiedade e de obsessão quando perco essa estrutura. Isso. Ou quando não tenho trabalho, por exemplo. Então, quando não tenho trabalho, eu preciso do mesmo modo, preciso de manter a cabeça ocupada com alguma coisa. E com boas coisas, não é? Claro. Portanto, eu estou sempre a tentar implementar uma estrutura que, por várias razões, a meio caminho desisto. Ou porque já me sinto melhor. Estou a perceber. Já não é tão preciso. Então vou aqui Sim, relaxar. mas é uma coisa que tu nem sequer pensas. Tu naturalmente sentes-te melhor, então, quase Sim, instintivamente vais deixando, não é? vais deixando de fazer as coisas porque estás bem e elas deixam de fazer sentido, mas é o contrário. Depois andas sempre a correr atrás do prejuízo. Pois ando sempre a correr atrás do prejuízo. E o engraçado é que eu acho que desta vez é que é. Isso é interessante, é tipo a procrastinação, é o loop da procrastinação. É, O gajo começa um a bocado. arrepender, não sei o quê. Não, pá, agora é que vai ser. Depois começas, entras outra vez. Mas não E pode. não aprendemos. Não, pois. Mas algum dia terá que ser. É quando acreditares, Carlinhos. É quando não, é quando eu acho que é diferente. Não é quando acreditar, é quando não é o susto de ter sido tão grande, mas é tentar manter presente todos os dias o benefício que aquilo me traz. Isso. Eu acho que isso pode ser uma mais-valia. Porque estar a fazer, por exemplo, basta mudar a rotina, ou melhor, estruturar a minha vida, e passado 2 ou 3 dias é o suficiente para eu começar a sentir diferenças. E então é a partir desses 2, 3, 4 dias que eu acho que eu tenho que me lembrar. Lembra-te porque é que estás a fazer isto e lembra-te o benefício que isto te traz. E lembra-te para onde é que vais quando deixas de fazer isto. Isso é interessante. Até criares o hábito. Não é? Conheces o termo da adaptação hedónica. Nós adaptamos às coisas que temos. É a mesma coisa. Sabe? Imagina que tu trabalhas por conta de outra, não é o teu caso, mas recebes um aumento. Sim. Tu dizes, se fosse aumentado mais 100 paus ou 200 é que era. Pois não estás a pensar de 10 anos sobre aquilo. É tipo, só 3 ou 4 meses habituaste. Ou aquele carro que tu queres, ou aquele telemóvel. Sim. E isso é o mesmo. Tu habituas-te àquilo que tens e depois a pessoa relaxa. E depois de repente quer mais. Então nós temos, e para nós contrariarmos esta adaptação, temos que pensar conscientemente sobre as coisas. É como disseste, temos que pensar conscientemente que dava-me jeito continuar a fazer isto. Ou se eu não fizer isto vai acontecer. Porque eu reconheço o benefício. Até podia acontecer eu demorar mais tempo a reconhecer esse benefício, não é? Mas, por exemplo, eu reconheço o benefício de acordar de manhã e tomar um duche frio. Fazes isso? Faço. E como é que te sentes? Frio. Não, sinto-me bem. Sim, há benefícios Há 3 coisas que eu procuro fazer, que é acordar cedo, e o acordar cedo é tentar não ficar na ronha. Ou seja, é acordar e levantar-me. Não ficar ali a olhar para o teto. Sim, ou posso ficar ali 2, 3 minutinhos, mas quando eu percebo que isto começa mais do que isso, já sei que vou ficar ali mais tempo. E as miúdas deixam-te ficar lá muito tempo na ronha? Elas estão na ronha. Pois também é verdade. Porque eu acordo antes delas. E então é acordar cedo, beber água logo de manhã. Por acaso é um hábito que esse sim já está completamente enraizado. E porque lá está, devo ter reconhecido. Eventualmente posso-me esquecer um dia ou outro, mas noto logo a diferença. Mas bebo logo meio litro de água de manhã. Uma garrafinha, tem lá uma garrafinha. Esteja ao lado. Sim. Isso também é todas as noites, já sabes, já só jogar a mão. Todas as noites, antes de me deitar, pego, meto lá a garrafa. Bebo meio litro de água, um duche frio. E uma meditação de 9 minutos, 8, 9, 10 minutos, no máximo dos máximos, que é para não... porque há essa falsa questão do não ter tempo. E 10 minutos é aquela questão de... não tenho 10 minutos, acordo 10 minutos mais cedo. Pronto. Eu hoje, por exemplo, eu faço voluntariado e hoje de manhã tinha que ir buscar... ao Intermarché tinha que ir buscar os alimentos com o qual temos parceria lá para a paróquia. E percebi que estava um bocadinho atrasado e não vou meditar. Eu não, vais. São 10 minutos. Não, isso é se começas já a arranjar justificações para não abres um mundo enorme. Não, e tem que ser, eu acho que diz-se, não é, que o mínimo para tu criares um hábito são 21 dias, embora
teorias que dizem que é mais. Sim, não é? mas 21 é meio mito, por acaso. É meio mito, sim, sim. Não é 21, já está. Uau, Não fica, não, é fácil. Eu acho que a partir desses 21 dias, porque eu já fiz meditações de 21 dias e já fiz cursos de Reiki, por exemplo, de 21 dias, e eu mantenho a disciplina durante 21 dias e depois, se eu quiser, não a mantenho. Claro que é mais fácil manteres agora do que Obviamente. se tiver só 5 dias. Exato, mas tu notas essa diferença de criares este pequeno hábito. Outra coisa que aprendi com uma pessoa ligada à programação neurolinguística, a Eugénia, Foi a tua convidada. que foi minha convidada. Eu fiz o curso fiz a pós-graduação. Não terminei a pós-graduação por causa de falta de tempo, porque os horários da pós-graduação é quando eu tenho trabalho, que é ao fim de semana, é uma treta. Mas despertou-me ali o bicho e eu vou ouvindo coisas e vou lendo e vou falando com ela e vou falando com outros professores. E há uma coisa muito curiosa que ela tem, que eu acho que faz muito sentido, que é ela tem vários despertadores no telemóvel com pequenos lembretes. Yeah. Tipo, respirar, agradecer, parar. E eu resolvi, vou começar com 3 despertadores, assim em 3 momentos do dia. E perceber o que é que isto influencia na minha vida. Pronto, e são coisas tão pequenas e que é o suficiente para tu mudares ali qualquer coisa. Isso é uma excelente estratégia. A economia comportamental, que tenta ver como é que o ser humano muda o comportamento através de alterações no meio ambiente, usa muito essa parte dos lembretes. Há um pormenor, é que tu tens que agir quando o lembrete vem. Se não é tipo o despertador da manhã, 7 da manhã. Sim. 7 e 5, mais 5 minutos. Tens de saber agir logo, não é? Sim. Respirar. Eu respiro aqui um bocadinho. Então quando dás sobre eles é ótimo. E respirar é respirar, mas não é claro, tipo, eu já estou a respirar, para que é que eu pus o lembrete? Não, é respirar de forma consciente e parar. Assim, é diafragma, não sei quem ali sim, vem. Sim. Boa. Olha, eu fui ao teu podcast e tens o nome do teu podcast, também escreveste um livro, Somos Todos Estranhos, não é? Salvo erro, e o teu podcast é Somos Todos Malucos. Sim. Porquê estes nomes? Somos todos malucos, estranhos? Olha, na realidade acaba por ser a mesma coisa. O livro chama-se Somos Todos Estranhos, até percebermos que isso é normal. Tem depois o subtítulo. Porque eu acho que realmente que é isso que acontece. Somos todos estranhos até percebermos que isso é normal. Que a estranheza só acontece quando não é partilhada. Quando nós nos fechamos em copas, não é? Porque eu, como lá está a pessoa que lida com questões obsessivas e com algumas questões relacionadas também com a ansiedade, não é? Há muita ideia estranha que me passa pela cabeça e que enquanto eu não as partilhei, eu achava que só eu é que pensava assim, não é? Até eu ter o meu diagnóstico, até ir a um psicólogo que me disse, olha, tu estás a lidar com isto, há mais pessoas, e eu comecei a mandar vir livros da Amazon e sobre o tema, sobre psicologia, sobre a perturbação obsessiva compulsiva. Ainda hoje eu vou a fóruns, às vezes quando tenho ideias que eu percebo, isto não é esquisito, e vou a fóruns e depois eu vejo pessoas exatamente com o mesmo padrão de pensamento e a mesma história. E tu percebes que faz parte, não é? E na realidade nós somos 8 bilhões de pessoas, não é? Quase 8 bilhões de pessoas. É virtualmente impossível tu estares a pensar uma coisa pela primeira vez. É isso. Embora nós achemos nesse momento agora um bicho estranho, não é? Claro, e é a nossa história. Portanto, é isso. Eu posso ter o mesmo padrão obsessivo ou de ansiedade de outra pessoa, mas não deixa de ser a minha história, com as minhas vivências. Sim. Mas há padrões. Há padrões e há quem esteja aí, não é? E até coisa mais simples, dúvidas sobre se somos capazes, se não somos capazes, sou merecedor, etc. O que tu quiseres. Todos nós já passámos por isso. Mas se eu guardar isso só para mim, eu vou achar que serei só sempre eu. Isso é super interessante, ou seja, em todos os fenómenos psicológicos há esse. Por exemplo, existe aquele do síndrome do impostor, não sei se já ouviste. Sim, também tenho de vez em algumas. E sabes que há algumas universidades de topo, que muita malta, por exemplo, Yale, etc., em que a taxa de admissão é super curta, há muitos alunos que pensam isso, ou seja, é tudo gênio, menos eu. Se vamos descobrir como é que é depois. E hoje em dia há universidades que já sabem que isso acontece, então têm ao início aulas onde falam abertamente sobre isso e de repente tens em 100 pessoas na turma, 70 ou 80 que levantam o braço. Tenho pensamentos assim. E o que é giro é, tu tens esses pensamentos, mas por saberes que outros têm, normaliza-te e sentes melhor em relação a isso. Sim, porque não sentes que és o único burro. São todos burros. Mas isso é... Olha, mas isso acontece, é uma coisa curiosa, porque acontece também, por exemplo, no desporto,
Eu sou um tipo que também sempre tive questões relacionadas, lá está, o síndrome de impostor, a autoestima, e que me fazia muitas vezes desistir do desporto. Fazes jiu-jitsu? Não. Fazia jiu-jitsu e agora, quer dizer, fiz, mas faço mais Muay Thai, MMA Ok. e uma arte marcial japonesa que se chama Shorin Shikenpo. Que é Chorizo chicken? Shorisu Kent, dizem as minhas filhas. Shorisu Kent. Shorin Shikenpo é Shaolin Kung Fu em japonês. O nome. Porque a influência e aquilo tem uma forte componente budista, portanto, tanto que no Japão está inscrito mais do que é uma arte de defesa pessoal, mas está muito relacionada com a religião também. Portanto, é uma cultura budista por trás, de ajudar o próximo, etc. É muito uma coisa muito tradicional, é muito giro. E em qualquer atividade desportiva, eu sempre tive esse pensamento de os outros são melhores do que eu não vou ser capaz, os outros são melhores, estão todos a olhar para mim. E o mais engraçado é que eu, falando com... eu faço um programa para a Sport TV que se chama Quanto Mais Me Bates, que é um programa, é um documentário sobre lutadores profissionais de MMA, de artes marciais, em que eu vou acompanhar o dia-a-dia deles e vou treinar com eles. Treino com eles, tenho mais ou menos o ritmo que eles têm, né, durante os dias que estou com eles. E falar com lutadores profissionais, há muitos que eu chego à conclusão que eles têm exatamente os mesmos padrões. De estão em competição, mas estão a pensar os outros são melhores do que eu não vou ser capaz, etc. Malta já ganhou coisas. E malta que são os melhores do mundo, alguns deles. E que estão em rankings, tipo, imagina, estão no top 10 mundial. E que tem este padrão de pensamento, e mesmo às vezes falo isto com amigos com quem treino e eles partilham exatamente a mesma experiência. Isso é super interessante, porque quem vê de fora acha assim, aquela malta está assim porque é super confiante nele próprio, e acredita em si e nunca deve-se abalar. Temos assim uma ideia quase endeusada dessa malta estar no topo, e afinal... Eu acho que é como tudo, acreditam nas suas capacidades e têm esta voz, mas se calhar fazem um jogo diferente com esta voz. Não é? Olha, é isso. A voz está lá, ou seja, está lá, mas falam de forma diferente. Ou eles não lhes dão tanta atenção, essa voz. Estamos aqui a falar destas ideias, dos somos todos estranhos, malucos. Tu agora deste esse exemplo, não sabia, dos desportistas de alta elite, também têm esses síndromes de impostores, etc. Porquê é que achas que falar sobre estes temas ainda é um pouco um tabu? Porque é que, por exemplo, eu sou capaz de dizer assim, de peito aberto para a minha vizinha, já saí do trabalho e fiz uma entorse. Por acaso fiz há um mês uma entorse, mas não foi assim do trabalho, foi jogar ténis. Mas fiz uma entorse, mas não sou capaz de dizer, tenho ataques de pânico, já entraram no trabalho. Porquê é que achas que ainda é aqui um tabu? Porque é associado aqui a um sinal de fraqueza, de fragilidade. Eu acho que é aquela questão que nós misturamos muito, assumimos muito que o cérebro é a nossa personalidade e que o cérebro é aquilo que nós somos. E o cérebro é um órgão, não é? E nós somos muito mais do que isso. Nós somos a experiência, não é? Somos experiências, somos história, somos os nossos antepassados, somos, para quem acredita, alma, somos energia, somos isso tudo, não é? Mas e o engraçado é que, apesar de nós sentirmos isso tudo no nosso corpo, ligamos apenas a uma parte que é a parte mental, que é a parte racional, não é? Nós temos 3 cérebros de inteligência, não é? Temos a cabeça, o coração e os intestinos. São 3 centros de inteligência. O intestino é quase um segundo cérebro, cada vez mais. E o coração também, porque tem neurotransmissores. Pois tem, é verdade. São 3 centros que têm neurotransmissores, portanto são 3 centros de inteligência. Portanto, a nossa inteligência está espalhada pelo corpo, não está só na cabeça. E são 3 centros que nunca falam em uníssono, porque estão sempre discordantes, porque nós pensamos uma coisa, sentimos outra e fazemos outra a maior parte das vezes. Isso. Que é uma grande treta. Isso, está tudo maluco. E por isso é que temos ansiedade e não sei o quê, porque estamos a pensar uma coisa, isso não está de acordo com aquilo que nós sentimos, deixa-nos um mal-estar e depois dá-nos a volta à barriga, provavelmente. E o facto mas nós assumirmos que a nossa cabeça vale tudo, não é? Se calhar não compreendemos que também é um órgão, e o cérebro é um órgão que tem desequilíbrios. É quase, deve-se a mim, ou seja, então é um bocado aquela história que depois pode levar esta percepção de culpa ou vergonha, que é,
eu deveria conseguir a qualquer momento deixar de estar assim, não é? Ou seja, Sim, mas tu não consegues, mas porque a pessoa não assume que o cérebro é um órgão. Porque tu não olhas, não partes um braço e pensas, eu não deveria ter o braço partido e o meu braço vai deixar de estar partido amanhã. E o gajo anda com o braço, é a mesma coisa. Vou deixar de ter diabetes amanhã. Não, não funciona. Não resulta. Não resulta. Não sei. Não resulta. Tens que. Não é? Tu tens que perceber que é um órgão Então como, é quase como isso. outro Então, é qualquer. um tabu. Que tem um desequilíbrio. É isso, mas as pessoas acham mal informadas, então, com a ausência de informação, que depende muito desta vontade, ou seja, que a parte mental depende apenas da tua força de vontade, Eu acho depende que de ti. sim, claro, porque acho, mas o problema é que por trás disso há desequilíbrios É isso. neuroquímicos, há certas substâncias que estão em falta, seja a dopamina, seja a serotonina, seja o que for, isso, não é? é E isso. há exames que mostram isso se for necessário. E depois há aqui outra questão que é aquilo que nós estávamos a falar de não compreendermos que somos todos estranhos. Porque eu acho que se disser que tenho uma depressão ou tenho uma ansiedade, eu se calhar penso assim, olha, hoje tive um ataque de pânico. Epá, mas eu não vou dizer a ninguém que tive um ataque de pânico, não é? Foi grande vergonha. Isso. Mas se calhar a pessoa que está sentada ao meu lado teve um ataque de pânico há 2 dias. Isso E ela mesmo. também não diz, porque, não vou dizer a ninguém que tive um ataque de pânico. E se calhar se esta dissesse, olha, tive um ataque de pânico, não me sinto bem. E a outra, se calhar já sente uma abertura para poder dizer, pá, eu também tive. É uma grande merda, não sei o que estás a perceber, e falar sobre Isso os é super temas. interessante, sabes? Há teorias que mostram, por exemplo, a malta que mais comenta, e tu sabes isso, notícias nas redes sociais, geralmente é cascar, é quase comentários de ódio, Claro. comentários e depois tu tens uma amostra enviesada da população, acho que as pessoas estão cada vez piores, mas a verdade é que, imagina, quem está bem, digamos assim, não vai comentar dessa forma e os outros vão comentando, tens uma percepção enviesada da coisa, aí parece-me que é um pouco igual, ou seja, eu como não ouço outras pessoas dizerem que tive ataques de pânico, eu acho que eu é que tenho e estou mal, ou seja, de repente Sim, acho que sou mas estranho. provavelmente já tiveram outras situações. Sim. Mas lá está, é só a partir do momento em que tu falas que tu podes perceber isso. Só que depois há pessoas que também dizem aqui têm várias visões, que é eu não falo porque não tenho ninguém com quem falar, Sim. eu não falo porque ninguém me vai compreender. Isso. Há aqui uma data de questões que também precisam de ser avaliadas. Uma vez perguntaram-me como é que porque é que eu não ligava àquilo que as pessoas pensavam quando eu falava sobre este tema. Porque é que eu não tinha vergonha ou não ficava incomodado. E eu falo sempre muito isso, que é porque eu sei exatamente que aquela pessoa que não me está a compreender há de ter outras questões que eu também não vou perceber. Isso. E claro que era melhor se ela me compreendesse e eu ter essa empatia, não é? Ou melhor, ela ter essa empatia e compaixão da parte dela, mas eu acho que o essencial é eu posso fazer a partilha que eu quiser e eu é que tenho que ficar bem com essa partilha. Porque se eu tiver a fazer a partilha com o objetivo de uma resposta de carinho e não sei o quê, ela pode vir ou não. Pode vir ou não. Porque já não depende de mim. Portanto, eu acho que quando nós Sem partilhamos, expectativa. sim, eu acho que nós quando partilhamos temos que procurar fazer essa partilha com um objetivo definido, e esse objetivo tem que ser sempre sobre nós e não sobre o outro. Faz sentido. No sentido de eu vou partilhar isto porque preciso tirar isto de mim e na esperança que a pessoa me entenda, mas não ficar a pensar isso se ela não entender. É isso, não é uma condição subjacente a fazer isso. Não, porque isso não depende de ti. Não é? Então, e agora vou tocar nesse ponto. Tu falas muito sobre saúde mental e porquê é que tu decidiste fazê-lo? Ou seja, tu podias não falar? Sim, acho que foi natural. Foi um processo natural que foi acontecendo. Porque eu falava muito... falei sempre muito em casa. E depois comecei a abordar essas questões também nos espetáculos. Os meus espetáculos sempre tiveram também uma vertente mais pessoal. O primeiro que fiz, As Marias, o primeiro solo, era mais parvalhão, mas já abordava alguns medos que eu tinha em relação à parentalidade. Depois os outros espetáculos foram abordando cada vez mais as questões pessoais da morte da minha mãe, do nascimento das minhas filhas, de como é que eu me relacionava com a minha família quando era pequeno. Ou seja, acho que foi um processo gradual. Começaste a E colocar depois a pandemia também fez com que
isso ganhasse mais relevo, porque eu comecei, estava tudo desorientado, não é? Principalmente ali no início, estava tudo desorientado, e então eu comecei a fazer uns diretos no Instagram onde falava exatamente, malta, eu tenho ansiedade, eu lido com não sei o quê, e falo e sei o que custa, ainda hoje me aconteceu isto ou aquilo, e isso começou a criar aqui uma à vontade para abordar o tema. Ou seja, não foi uma coisa quase pensada, vou começar a falar Não. deste tema que acho que é necessário, começaste Eu acho que foi gradualmente. natural. Aliás, como o próprio caminho dos espetáculos, acho que foi uma coisa natural. Sim, foste mudando enquanto Sim. humorista a tua forma de... Sim, foi mudando a estratégia, mas foi uma coisa de algo, foi uma coisa natural, porque para mim simplesmente fez sentido. Olha, tu já deixa aqui algumas ideias, tu até falaste das rotinas, que é muito importante, falaste na parte dos lembretes também, em termos de hábitos, e tu falas muito aqui do tema da ansiedade também. Como é que tu fazes? Eu sei que depende, não é? Eu sei que tu tens género de formas cá de fazer, mas uma das formas que é mais útil, também o objetivo do podcast é partilhar assim informação útil para a pessoa aplicar. O que é que tu fazes quando te sentes ansioso? Qual é uma das estratégias que é mais útil para lidar com a ansiedade? Desata aos gritos todo nu. Ouviram? Façam isso apenas em casa. Às vezes apetece. O que é que eu faço? Lá está. Não precisa ser a tipo, mega estratégia. Não, mas era o que eu estava a dizer. Às vezes funciona, outras vezes não, porque também depende do meu momento, não é? Do dia e da vida, no momento em que estou. Mas eu acho que eu procuro acolher a ansiedade. No sentido, ou seja, eu tenho um problema que eu acho que não será só meu, que as pessoas que lidam com a ansiedade passam com isso, que é, eu quando me sinto ansioso, é muito curioso. Imagina, eu estou ansioso com uma situação real, mas eu projeto a ansiedade em obsessões, em outros medos, que quase como se eu tivesse, porque na minha cabeça eu acho que consigo controlar estas situações. Imagina, eu vou ter uma viagem, e uma viagem implica para mim perder o controle. Uma viagem a um sítio que eu não conheço, vou perder a estrutura, muitas vou perder variáveis que não conheces, variáveis que não conheço, o que é que vou comer, onde é que é, como é que será o hotel, o que é que eu vou fazer, blá, 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 blá. Esses pensamentos assombram-te mesmo ou surgem-te? Não, eu acho que é natural o processo, estás a perceber? Eu preferia que me assombrassem, porque o que acontece é esta ansiedade em relação a este tema vai crescendo, mas o que é que eu começo a fazer? A fazer mais verificações, a lavar mais as mãos, a ter pensamentos mais obsessivos, e antes estes processos eram processos que eu não os relacionava. Ou seja, vivia só as obsessões e a ansiedade, e depois, naturalmente, isto acabava por passar quando esta situação estava resolvida. Pois. Não é? Quando a situação real estava resolvida. Hoje em dia, quando eu começo a entrar em processos em que estou mais ansioso, aquele desconforto no peito, ou estou com mais obsessões ou medos que eu percebo que são mais irracionais, eu tento pensar, espera aí, o que é que eu vou ter? O que é que eu estou a fazer diferente? O que é que a minha vida está aqui diferente? E geralmente está sempre uma resposta. Ou tenho um projeto que estou à espera que seja aprovado e não foi, e eu não sei se vai ser ou não, ou não tenho trabalho, ou lá está uma viagem ou um desafio qualquer. Estou a perceber. E geralmente é isto que acontece. E isto está provado também que quanto mais stress tu tens, não é, na tua vida real, mais desenvolves padrões obsessivos e mais ansiedade. Sim. Porque é um mecanismo de defesa, na realidade. E então o que eu hoje procuro é exatamente isso. É quando eu estou com a ansiedade, quando eu sinto a ansiedade, tentar preocupar-me, não associá-la a nada. Mesmo que eu, ou então associá-la à situação que será real. Por exemplo, eu vou ter uma viagem grande nas próximas semanas e isso tem-me deixado mais desconfortável, e quando eu sinto essa ansiedade, eu sei de onde é que isto vem, eu sei o que é. Portanto, deixar estar aqui, não vou projetar em mais lado nenhum, e quando a projeto, olha onde é que estás a pôr isso. Mete lá no sítio que ela é suposto estar. Tu racionalizas muito ao racionalizar mau e ao bom sentido dessas. Ou seja, tu tentas atribuir a causa. Eu faço os dois. Eu faço o mau e mas procuro fazer o bom também. Sim. Não é? Porque muitas vezes, lá está, eu quando dou por mim já estou emaranhado nos pensamentos. Estás ali embrulhado e aí, não param. só que é isto, é muito um processo de consciencialização.
E desconstrução. E de tomares consciência. E tu ganhas consciência, voltando atrás, quando tens estrutura. Quando tu crias espaços. Quando eu tenho um lembrete que me diz respirar, e eu paro e respiro. Isto não é que... Como é que eu hei de explicar? Isto cria espaços no teu dia-a-dia. E estes espaços acabam por surgir naturalmente quando tu crias este hábito ou de meditar um mindfulness, seja 5 minutos, seja respirar 2 minutos, seja simplesmente parar e ver o dia que está fixe. Ou seja, tudo isto traz-te para um momento presente. E isto de forma natural, quando tu estás em processos obsessivos ou de ansiedade, forma natural também surge esta janela, esta abertura que te permite dizer, espera aí, já estou a pensar a merda outra vez. Começas a embrulhar, começas a enrolar, depois já percebes-te. Sim, as pessoas acham que a meditação é tipo Brufen, que tu estás ansioso e fazes meditação. E ao fim de 30 minutos o efeito começa Exato. Não, a meditação é um antibiótico na realidade, no sentido em que tu tens que tomá-lo todos os dias, em vez de ser só aquele período, há de ser... se Deus quisesse tudo correr bem ad eternum, não é? Mas ou seja, tu fazes aquilo para prevenir outros momentos. Ou para que quando estás num momento de ansiedade, tens esta janela de abertura. Porquê? Porque tu a praticas todos os dias. É como disseste, porque esta meditação é um treino da atenção. Sim, o treino da atenção. Meditação pode ser... às vezes eu, por exemplo, de manhã faço uma meditação guiada, mesmo para escolho. Há uma brasileira que eu gosto muito. Que é... Gostas da Catarina? É Raíza Zucal. É muito engraçada. Ela é uma professora de yoga, mas tem uma voz melosa, super tranquila, e tem várias meditações e tem meditações guiadas. E a meditação é diferente de mindfulness, porque a meditação implica tem um objetivo, não é? Tu tens quando fazes uma meditação tens um propósito, uma meditação dedicada à ansiedade, onde tu podes fazer visualizações, ou pensares, ou whatever, ou uma meditação guiada. O mindfulness é mais esse presente, esse estar presente, esse estar consciente. Tanto que há atenção plena, o mindfulness, atenção plena, ou seja, tu conviveres com aquilo que vai na tua cabeça. O objetivo não é esvaziar a cabeça. Uma meditação pode ter como objetivo esvaziar a cabeça, mas o mindfulness tem como objetivo tu conviveres com a porcaria toda que está a passar na cabeça. É a tal metáfora que já ouviste certamente da nuvem, do céu e das nuvens, não é? Ou seja, nós somos o céu e os pensamentos são as nuvens. Não Sim. É livrarmos das nuvens, é saber que não somos as nuvens. Não, tu és o céu, ou podes ser o sol, e neste caso às vezes estás tapado pelas nuvens. Isso. Mas elas continuam a passar. Isso. E o sol continua a brilhar. Isso. Portanto é um bocadinho essa lógica de conviver com aquilo que te vai na cabeça. E é esse o objetivo da prática, é para que depois, quando tiveres em momentos de obsessões, ansiedade, medo, o medo está presente e tu dizeres, ok, eu sei que ele está aqui, eu sei de onde é que ele vem, está-me a deixar super desconfortável, mas eu vou tentar deixá-lo só aqui e não me relacionar com ele. Porque são só pensamentos. Isso é interessante. Acho que um grande problema é que nós automaticamente tentamos anular isso. Ou seja, estamos com medo, tentamos, não tenhas medo, finges que o medo não está lá. O gajo está ali a bater à porta. Claro, e quanto mais... mas tu, ao fazeres isso, tu estás exatamente a dar atenção. Há um outro dia partilhei um vídeo muito engraçado, que é exatamente aquilo. É um vídeo de um miúdo a soprar uma vela. Uma daquelas velas... mágicas. Não é aquelas velas mágicas. É aquelas coisas que manda assim... como é que se chama isso, pá? É uma espécie de foguete. Aquilo não é foguetes, mas que tu metes no... Sparkles, assim, de faíscas, que tu acendes nos bolos e aquilo fica a arder. Faz uma faísca enorme. Fica. E há um puto que está a soprar aquilo. E a irmã... está aos gritos assim, isso apaga-se sozinho, isso apaga-se sozinho, e o puto, e depois, mas o que está lá escrito, depois por cima é, como o puto sou eu, a vela é a ansiedade, e a miúda a gritar é a minha psicóloga. Portanto, é a gente a superar a ansiedade e elas, isso apaga-se sozinho, isso apaga-se sozinho, e é verdade, é verdade. Eu rio muito porque é exatamente isso. Tentamos controlar uma coisa. Tu estás a tentar controlar porquê? Porque é normal, causa desconforto, causa-te medo. Porra, eu não quero ter medo, eu não quero estar desconfortável, eu quero tirar isto da minha cabeça. Só que o problema é esse, é que a gente não controla a porcaria dos pensamentos, não é? E eles surgem, e o problema é que depois a gente dá-lhes atenção, e se damos atenção tu vais encontrar exatamente aquilo que queres que te preocupe.
Não é? Entras num loop e vais encontrar as preocupações todas. E a preocupação, a ansiedade, elas todas derivam da incerteza e ambiguidade. Então, quanto mais claro. eu de incerteza, tu deste o exemplo. Quando fazes uma grande viagem, então, ambiguidade e incerteza. Claro, de Vais todos buscar os fatores, é impossível de controlar. E olha, falaste em preocupação, tu és comediante e és um comediante bem conhecido cá em Portugal. Tu sentes a pressão de se tentar ser engraçado a todos os instantes? A malta está sempre à espera que... Opá, sim, sim. Houve uma altura que eu lidei mal com isso. Eu comecei, curiosamente, quando comecei nesta coisa da comédia... Começaste em 2006 pelo que eu vi na net, não foi? Exatamente, 2006, minha primeira atuação numa Sexta-feira Santa. Foi isso, não sabia. Abençoada. E foi abençoada? Foi, correu muito bem. Se calhar podia ter corrido mal e assim eu nunca mais me tinha metido nesta merda. Mas como correu bem... o engraçado é que eu, quando comecei a fazer comédia, eu desfrutava da comédia. Ou seja, desfrutava, gostava de pensar em textos, gostava de experimentar textos, gostava de ver os meus colegas a atuar. À medida que me fui tornando conhecido e também com os meus próprios boicotes, sobretudo, comecei a entrar no registro, tenho que ser melhor que os outros, sou uma grande merda, os outros são melhores do que eu, isto não vai funcionar, vai ser uma porcaria. Obviamente, se eu vou entrar em palco a dizer que não vai funcionar, mesmo que funcione, vou sair com a percepção de que não funcionou, porque eu já ia com essa ideia, portanto o mais certo é isso acontecer. E vivia alguns anos neste registro, até que quando, lá está, há uns anos também comecei a entrar mais neste processo de autoconhecimento e de consciência, percebi, pá, não, tens que desfrutar, portanto, e entender que as coisas há dias que vão correr bem, há outros dias que vão correr mal, há uns dias que vai ser bom, outros dias que vai ser mais ou menos. Pá, faz parte do processo e tu é que tens que entender isso. E então voltei a desfrutar um bocadinho mais de atuar. A conseguir, mas continua a haver esse equilíbrio, como tu dizes. Mas há sempre um medo do caraças, principalmente quando tu vais experimentar textos novos. Quando tu vais experimentar e os textos novos experimentam-se em bares. Pois, em sítios pequeninos. Tu ainda fazes? Faço. Mas a malta já está à espera. O problema é esse. É que a cultura de comédia lá fora é diferente, porque a cultura de comédia tu vais uma noite de stand-up para experimentar coisas e tu vês comediantes conhecidos a experimentar coisas e corre bem ou corre mal e é super natural. Mas cá, como não há tanto essa cultura, quando tu apareces num sítio, as pessoas criam a expectativa de que este gajo vai ter graça, mas na realidade tu estás ali a experimentar coisas. Em princípio vai ter, mas pode acontecer não ter, não é? Ou não ter tanta graça até porque estás menos seguro daquilo que estás a dizer. Mas hoje em dia, lá está, voltei de vez em quando vou a bares e agora quero começar a partir de meio de outubro voltar a, tipo, pelo menos uma vez por semana, mais ou menos tentar ir a bares, para ganhar outra vez o ritmo e de escrita e disso tudo. E ao mesmo tempo que é giro, pá, olha, como dizia um amigo meu, também teve muitos anos sem atuar e agora voltou a atuar. Isto é como a heroína. É no sentido em que tu experimentas uma vez e ficas agarrado. É isso. E depois te deu dinheiro, não? Ficas agarrado e é muito difícil tu saberes que aquilo te vai causar muito desconforto, mas tens que ir lá e depois vais e é do caraças. E sais e dizes nunca mais me volto a meter nisto, mas depois passado uma semana já lá estás outra vez. E é muito esta relação. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa que há certas atuações que eu faço-as pelo alívio do fim. Ok, já está mesmo a acabar e... Tipo, eu estou a atuar, antes de entrar em palco, eu já estou a pensar no fim. No sentido, lá está, não deixa de ser ansiedade isto, estou a projetar no futuro, mas é logo a coisa de, claro que depois quando eu lá estou, desfruto e divirto-me e não sei o quê. É antes de entrar, seja só... Sim, mas estou sempre a pensar no fim, eu a sair palco e pronto, já passou. É uma relação super estranha. Olha, tu tens, ou já tiveste no passado, certamente, os hecklers, não é? Diz hecklers, sim, não é? Sim. O que é o heckler, para quem não sabe? Um heckler é alguém que numa atuação faz questão de te gritar, te interromper, ou dizer porcaria, dizer que não prestas, ou que não tem graça, ou mandar bocas simplesmente. Sim, acontece. Como é que lidas com... Nunca tive muitos, por acaso. Nunca tive muitos. Assim, o pior, lembras-te de algum tipo de disseste, por amor de Deus, sim.
Epá, sinceramente não. Curiosamente, eu acho que nós não temos muito essa tradição Não. Lá está, porque isso é uma coisa também muito específica já de uma tradição de comédia. Eu acho que nunca tive muito esse tipo de Se alguém malta. assim com os copos ou atiraram-te já alguma Não, vez com os copos já tive eu. ou Mas tiraram já de tive duas cenas, vezes. tipo ovos, chutiãs, alguma cena assim marada que já... Pá, nem nada. Tu não tens piada, então. Não me atiram nada. Tirado, nem um chocolate. Nada, não me atiram nada. Geralmente o que acontece na malta, há um ditado que nós usamos no mundo da comédia que é no mundo da comédia que é em relação ao mundo do espetáculo, que é neste mundo do espetáculo, no fim da noite, os músicos ficam com as gajas e os comediantes ficam com os bêbados. E isto é verídico. Isto É verídico, partilha já isto, essa informação. isto é verídico, porque acabam os espetáculos e lá vêm os gajos, geralmente todos bêbados, e pá, tenho uma muito boa para pôres lá na tua coisa, pá. Para pôres aí nas tuas cenas. Olha, anda cá que eu vou-te contar uma, que é muito melhor que as tuas. Acontece muito isto. Também às vezes há malta que de dizer assim, pá, eu também podia fazer o que tu fazes. E eu digo, e aí a resposta é simples, que é, então anda, vem, Vamos lá. porque o problema não é, todos nós temos graça, todos nós temos um potencial de comédia nas nossas vidas. O problema é teres que fazer isso todos os dias, ou ires para cima de um palco. Tens essa constante, essa Claro consistência. que é um trabalho. É isso, não é uma vez ou outra. Olha, e falando aqui um pouco nessa consistência, estamos a falar sobre saúde mental e comédia, diz-nos lá, se não souberes tudo bem, ou se não te lembrares, claro que sabes, uma piada, não vou dizer a melhor piada, que isso coloca muita pressão, mas uma piada sobre saúde mental. Epá, sobre saúde mental. À falar destes temas. Mas minha ou que eu... Tanto faz. Epá, não sei, deixa-me... Eu devo ter coisas, mas é engraçado. Quando a pessoa pergunta, a pessoa no momento nunca se lembra, não é? Sim, eu mais do que piadas sobre saúde mental, que também as faço, não posso fazer, já sei porque, é spoiler, porque ainda tenho é do meu último espetáculo, não posso fazer, se não é spoiler. Pois. Mas no meu último espetáculo se fala muito sobre essas questões, por exemplo, de porque é que as pessoas não vão ao psicólogo, porque é que não vão ao psiquiatra, as desculpas que usam. Uso muito isto, mas eu uso também muito. Eu acho que o humor é um fator muito importante para tu tirares peso às situações. E tirar peso não é tirar importância, é trazer leveza, é diferente. E isso eu usei sempre muito em períodos negros mais chatos, nem gosto de dizer negros, mas períodos mais chatos da minha vida. Isso usei muito. Por exemplo, eu falava no outro espetáculo em relação quando a minha mãe esteve nos cuidados paliativos, as piadas que eu fazia, ou por exemplo, eu tinha uma piada que é super agressiva, mas eu acho graça porque foi genuíno. Primeiro porque foi genuíno, porque eu pensei nisto naquela altura. E é exatamente isto, não é fazê-lo por maldade, é simplesmente tirar peso à situação. É importante ter essa diferença. Sim, porque se a situação já é pesada, para que é que eu vou manter a carga dramática, não é? Por exemplo, quando a minha mãe estava nos cuidados paliativos, íamos visitar a minha mãe e eu e os meus irmãos muitas vezes íamos almoçar a seguir, um restaurante, e o meu pai não queria vir connosco, porque almoçar fora é sinal de festa. Estou a perceber, ele acredita ali em sofrimento para... E então ele não podia, estás a perceber? E isto não é necessário, porque eu ganhava mais em estar a almoçar com os meus irmãos, e são pessoas de quem eu gosto e que não convivo diariamente. Infelizmente estávamos a conviver mais por aquela situação, mas há uma situação positiva naquilo, que é nós podemos estar unidos, não é? Mas o meu pai é old school, não era old school, já morreu também o meu pai. Sim. Mas era este registro, e eu não, eu procuro desconstruir. A minha filha mais nova, ela teoricamente tem uma doença rara, mas que mais tarde verificou-se que é um achado genético, ou seja, ela nasceu com um cromossoma que não está preenchido, que é o 3. O cromossoma nasceu vazio, e isto, na altura, foi um choque de caraças. Nós descobrimos isto aos 3 meses de gestação, mais ou menos. E portanto podia nascer sem olhos, sem ouvir, deficiência cognitiva, sem pernas, sem braços, era tudo. Pois, basicamente era... o cromossoma vazio pode levar a... Era um Kinder surpresa.
A gente não sabia o que é que... E dizes teoricamente porque... E podia ser mesmo um Kinder surpresa, porque tal como os Kinders, eles vêm em partes e ela também podia acontecer a mesma coisa. Estás a ver? E porque, digo teoricamente porquê? Porque foi um achado genético, ou seja, ela nasceu sem nenhuma questão, na realidade. Portanto, nós não... Dizes teoricamente. Porque ela está bem. Na prática, pois. Na prática ela está bem e ela foi acompanhada na genética até aos 2 ou 3 anos. Pá, e o médico disse, pá, esqueçam, isto não é nada. Então quando ela diz uma coisa tola... É isso, é só estúpida, é de família. Isso é de família. Mas ela... isto acontece mais do que se pensa, acho eu. Seres um ajudante. O problema é que como o nosso sistema de saúde e é uma treta... Não fazes esse tipo de mapeamento de... Não, agora, nós queríamos voltar a fazer os exames aos cromossomas para tentar perceber o que é que aconteceu, mas não pode. Agora já se não tem nada, não tem nada. A gente não vai saber mais nada. Não podes? Porque, posso, mas se calhar provavelmente pelo privado é que só... Mas pagas imenso para... Percebes? Porque se não tem nada, não tem nada. E pronto, está resolvido. Portanto, a gente nunca vai saber o que é que aconteceu. Não sei se ela tem mesmo uma falha ou não, ou se foi um erro dos exames. Opa, sei lá. Não sei. Mas não interessa. O que interessa é a piada que eu fiz na altura foi, e que eu fazia no espetáculo. Só que a piada era do Kinder. Mas... Não. Essa eu lembrei-me agora. Que era... eu lembro de nós estarmos em frente à médica da genética e ela olha para nós e disse que nós íamos ter uma filha deficiente. Disse que a nossa filha ia ser deficiente. E eu... ela é a primeira? Era a terceira. É a terceira. E a médica disse que nós íamos ter uma filha deficiente. E a primeira coisa que eu pensei foi, olha, pelo menos sempre tenho mais um lugar para estacionar. Disseste isso à médica? À médica não, mas disse à Catarina. Opa, e isto... E ela leva na desportiva essas coisas. Ri-se, chama-me estúpido e ri-se. Tal como a Catarina às vezes dizia, às vezes íamos no carro, vinhamos das consultas e ela dizia assim, mas o meu, porque era a única coisa que não se via nas ecografias, nós íamos fazendo as ecografias e as ecografias estavam normais. Tudo ok, crescimento normal. A obstetra dizia, pá, esta criança não me inspira cuidado nenhum, não sei o que é que se passou aqui, não interessa. Mas a única coisa que não se via e que não se vê nas ecografias é os olhos. E um dos problemas era ela poder nascer sem os olhos. Pois. Assim, fechado. Tem um nome específico, não sei. E a Catarina dizia, mas eu... o que mais me preocupa e se ela nasce sem olhos? E eu dizia, não faz mal, a gente pinta-lhe uns todos os dias. Dá para mudar as cores. E ela ria-se. E continuávamos. É isso. E continuávamos. E isto... Pudesse acontecer ou não é a forma... É como disseste, o humor serve para aliviar alguma tensão e isso não tira nada de... Não tira, em termos de carinho, amor, de preocupação dos pais. Traz, eu acho é que traz leveza. Achas que existe, isto é uma coisa de certeza que te perguntam e tens a tua opinião, eu sei que é subjetivo, mas algum limite entre aquilo que o humor o deve limite... ser definido cada vez mais, sabes, com os teus distanciamentos? Sim, isso é... Sei lá, meu. Isso o limite é o ter graça. Mas até isso é relativo. Porque o que tem graça para mim pode não ter graça para ti. Não é? Sim. Portanto, há piadas... Isso é quase uma não questão. Porque eu acho que, sobretudo, desde que não... Há pessoas que dizem que certas piadas podem incentivar ao bullying. Estás a perceber? Okay. Sim, é um dos argumentos. Pode ser, porque tu gozares com as gordas, ou com os magros, ou com os pretos, ou com os brancos. Eu acho que isso pode ser feito se tu tiveres legitimidade para o fazer e se fizeres de uma maneira que realmente seja bem feita. Mas, por exemplo, se alguém ouve uma piada e vai necessariamente ser mau para outra pessoa, eu acho que parte mais dela do que da pessoa que fez a piada. Porque eu ouço piadas e simplesmente ou gosto ou não gosto. E não fico a pensar nisso. Percebes? E a tua piada será mais aberta e não vais direcionar à pessoa com uma intenção maligna de... Sim, por exemplo, isso eu não gosto de fazer em comédia. Há muita malta que está sempre pega numa pessoa e está sempre a mandar bocas para aquela pessoa e não sei o quê. Pá, e eu não sou capaz de fazer isso. Não tem a ver com a minha maneira de ser, por exemplo. E faz-me confusão quando vejo. Mas não vou escrever posts no Facebook. Isto é uma vergonha. Este indivíduo devia ser cancelado. A fazer isto às pessoas. Parte dele. Eu até posso falar com ele e dizer aí eu não me identifico com essa cena. E ele faz, mas ele vai fazer com isso o que quiser. Eu já mudei piadas, por exemplo, porque é um processo evolutivo também, não é? Tu quando começas a fazer comédia, naturalmente de alguma maneira começas pelo mais fácil.
instintivamente. O Que é sexo, cocó, xixi. cocó, xixi, etc. Há pessoal que ainda se mantém aí, mas, e que tem graça, porque adapta de maneira diferente. Mas começas por aí. Os gordos, os magros e não sei o quê. Eu já cheguei a deixar de fazer piadas ou mudá-las porque já não me identificava com aquilo que estava a ser dito. Eu acho que há esse processo de evolução, mas sobretudo é se tem graça ou não. Pá, há um gajo que é o Anthony Jeselnik, acho que é assim que se chama, que é um tipo só do humor negro. Mas é muito, ali. mas é muito engraçado. Eu acho muita graça porque tu percebes que aquilo são piadas e não reflete necessariamente aquilo que ele pensa. O objetivo da comédia é provocar sensações. E as sensações pode ser rir, pode ser desconforto, pode ser não deixa de ser uma sensação, vergonha alheia. É isso. Estás a perceber? Tem que te provocar alguma sensação. Tal como esta piada que eu fiz, olha, pelo menos sempre tenho um lugar para estacionar. A reação das pessoas geralmente é que tu fizeste, que é rir e baixar a cabeça e meter a mão. Porque é um desconforto. Eu ri-me e depois automaticamente como é que eu estou a rir disto? Exato, porque tu vais buscar todas as tuas construções sociais, todas as tuas crenças. Isso é interessante, porque a vergonha define-se como uma faceta da nossa identidade que é exposta e pode ser avaliado de forma negativa. É tipo, imagina, eu estou-me a rir disto, então mas eu falo, é quase, de repente, Sim. Isso é interessante. Sim. Ok. O humor negro lembra-me de uma piada, agora digo eu piada. Gosto muito do Ricky Gervais também. Sim. Uma piada que é, como é que evitas que uma criança se afogue? É, tiras o pé da cabeça. É nesse sentido. Olha, sim, pronto, estás a ver. Ele quer que ele com isso quer dizer que quer matar criancinhas. Não, é isso. Opa, se alguém vai pôr o pé em cima da cabeça de uma criança, o problema é do Gervais ou é da pessoa que põe o pé em cima da cabeça da criança? Que se calhar tem um desequilíbrio. Não. Olha, vamos aqui rematar aqui com duas perguntas e depois uma fora aqui deste tema. A primeira era, isto nunca há uma resposta certa. Se tivesses livrado uma emoção, eu sei que tens uma visão positiva sobre as emoções mesmo desconfortáveis, mas se tivesses livrado de uma emoção, eras obrigado. Qual é que escolhias? O medo. Porquê? Porque é aquilo que está sempre mais presente na minha vida, que é aquela que eu tenho mais dificuldade. Descartavas. Eras uma pessoa... Porque o medo, porque os meus medos são relacionados com as obsessões, não é? E com a ansiedade, não é? Portanto, o medo de morrer, o medo de fazer isto, o medo que me aconteça aquilo, o medo a base. É a base. Portanto, é esse que eu procuro desconstruir. Ok, interessante. E qual é a tua emoção preferida? Ou uma das preferidas? O riso não é uma emoção, pois não? Não, mas pode ser a alegria. A alegria. E porquê? Porque coloca-me exatamente num nível vibracional muito mais receptivo, porque tu com a alegria instintivamente melhoras tudo o resto. É isso. Porque tu e isto não é esotérico, não é místico, é psicologia, é ciência. Não é? Por exemplo, muitas pessoas gozam com o yoga do riso, mas o yoga do riso funciona porque... Já fiz, a pessoa simula, acha aquilo parvo. Sim, fake it until you make it. Mas a alegria, o riso, liberta substâncias que são benéficas para ti. E começas a ficar mais receptivos aos outros, não é? E ficas, mais, sim. Ficas mais receptivo aos outros, encaras melhor aquilo que mal pode acontecer. Ok, parece bem. Medo e alegria. Última questão. Raminhos, um livro que recomendas as pessoas lerem? Há um livro muito bom que eu já li, eu não conheço o autor, que se chama Somos Todos Estranhos, até acho que tem que ser cancelado esse. Não, eu não digo que o meu livro o meu livro é interessante, acho eu. Tu falas sobre o quê? Para quem não... É a minha história, é uma espécie de autobiografia desde que eu nasci e identifiquei os primeiros episódios relacionados com a ansiedade e as obsessões até ao momento em que eu terminei, que foi há coisa de 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, terminei o livro. Portanto, é a minha história. Lançaste recentemente. Sim. É a minha história e tudo o que está ali é real, exceto aquilo que eu digo que não é no próprio livro, que não é real, que são para efeitos cómicos. Sim. Mas onde eu partilho as minhas obsessões, os meus medos, como é que eu as procuro desconstruir,
tenho trechos de diários que às vezes escrevo de coisas que escrevi em momentos mais chatos. E eu escrevi este livro para que quem lida com estas situações possa também ter uma identificação. É isso. Uma coisa não tão sim. teórica, mas mais na Sim, realidade. na prática, não é? E para que ter aquilo que eu não tive. Que quando eu tive o meu diagnóstico eu não sabia. Só quando eu tive o meu diagnóstico é que eu percebi, ok, há mais Foi pessoas... com que idade? 26. Há mais pessoas que passam por isto. E só nessa altura, não é? E eu tive que ir comprar livros, lá está, para perceber, olha... Há gajos no outro lado do oceano que têm exatamente o mesmo padrão que eu. E o feedback que eu tenho do livro é exatamente isso. Pessoas que se identificam com histórias iguais, às vezes só com emoções. Às vezes a pessoa a ler a sua história, não é? Às vezes histórias iguais, outras vezes só o próprio o processo. O processo. Não é? Mas pá, livros... eu leio muito, mas sou péssimo com títulos. Sabes, eu pego em livros, tipo, olha, vou ler este. Nem sequer te lembras já da... sei lá, deixa-me... Não precisa ser, tipo, o melhor que já... Não, um que faça sentido. Já partilhaste o teu, que é ótimo. E outro se te lembrares. Olha, há aqui muitos livros desses que eu mandei vir da Amazon, por exemplo, The Imp of the Mind. O Imp da Mente. Não conheço. O Imp da Mente. Sim, que é sobre a ansiedade e a perturbação obsessiva compulsiva. Tens um muito interessante que é aquele do Mark como é que se chama? Que é do fuck. Ai, como é que é? Não sei, foda-se, tem assim um asterisco, assim, palavra, não é? Sim. Como é que se chama? Marca alguma coisa, foda-se, só diz. Tem um palavrão, acho que ele tem mais do que um. Tem, ele tem, mas este é o último, foi um dos últimos que eu li. Espera aí. Pesquisa online. A arte de dizer foda-se, acho que é isso. Acho que era isso, algo do género. Deixa-me ver se eu puser aqui. Exato, a arte de ligar o foda-se, claro. Ou a arte subtil de saber dizer que se foda. É este, é o Mark Manson. Este também é interessante porque é muito pragmático também. Eu gosto muito, eu leio muito, só leio livros técnicos quase, não leio livros romances, não leio nada disso. Mas um dos melhores livros que eu li, que só existe em francês, que se chama Le Pensée de Dieu. A pança de quem? O Pensamento de Deus, que era uma frase usada pelo Einstein, e é um livro, foi escrito por dois físicos que morreram de Covid, que eram dois físicos franceses que eram muito polémicos, porque eles eram dois irmãos gêmeos que eram doutorados em física, mas eram muito estranhos, eram gajos muito estranhos, mas o livro tem ali muita coisa factual, e é um livro sobre ciência e espiritualidade, e explicar por matemática como o mundo não pode ser uma coisa criada ao acaso, como o universo não pode ser algo que tenha nascido do acaso, simplesmente por números. E é muito giro, é muito giro. Um pensamento mais científico sobre essa. E eu gosto fazer essa relação entre a ciência e a espiritualidade. Por acaso estive num congresso há uns meses que era mesmo Congresso de Ciência e Espiritualidade. E veio malta de todo lado a falar sobre esse cruzamento. Aí tivemos uma responsável do IPO do Porto, onde ela falou sobre... Quem? A Paula? Acho que... não recordo, não, peço desculpa. Como é que ela era? Cabelo branco? Senhora. Cabelo... Acho que não era branco, claro. Era a diretora do IPO do Porto. É capaz de ser, sim. E ela falou, através de vários estudos, tentou mostrar lá na plateia porque é que cada vez há mais provas que a consciência não morre com o corpo. Sim, tá, das experiências na hora da morte. Sim, e entre vários. Também está no meu podcast. É? Sim. Então pronto, se calhar é ela. Sim. Não sei se ela não, mas... Perdura, ou seja, através de estudos, ou seja, tentar mostrar que é difícil, você não consegue... então se calhar é a Manuela Bertão. Se calhar foi capaz. Ela. Porque é uma médica portuguesa que fez um estudo exatamente sobre as experiências na hora da morte. É o Near Death Experience, e depois através de outras tentam correlacionar, porque não consegues ver, ok, morreu, vamos ver onde é que está a consciência. Mas de vários estudos, desde aquela... Sim, é isso que eu gosto. Então leio muitos livros nesse registro. Acho que é uma área que interessa também, e temos que falar sobre isso. Sim. Para tentar descobrir realmente se é só isto e acaba e tchau até amanhã, ou se há mais alguma coisa. Mas lá está tem a ver com o meu medo da morte. Isso. Será que...
Sabes que há teorias que dizem que é o medo da morte que leva muitas vezes a teorizar sobre o que é que há a seguir. Claro, Ou seja, é porque o sim. ser humano não quer morrer, Claro, que sim. tenta criar alguma coisa. Agora, será que cria ou será que existe? Mas depois está aqui para Isso era outro podcast episódio. agora. Raminhos, olha, obrigado por teres Obrigado, vindo eu. aqui. Obrigado. Espetacular. Obrigado a todos. Este foi o episódio com António Raminhos. Não te disse, mas tinha dito que é a segunda temporada deste episódio. E és o primeiro convidado muito desta. obrigado. Muito Parabéns. Não há aí o bolo com a velinha, não. Olha, peço desculpa, Raminhos. Nada. Falhou. Obrigado e vemos no próximo episódio.